A Rayara falou. Aí, ó, você falou que acostumou desde o ano passado. A Rayara falou que vai trazer um pente pra você. Vou passar aqui. A folha? Você não tem mais, não? Você disse que me dá. Não palavra minha boca aí, menino. Não, eu sei que é a folha, né? Não é questão de puberdade igual vocês vivem, não. Pode ficar aí, tá com medo aí? Vai ficar com tu se cola agora, tá? Calma. Alô, galerinha do canal. Isso aqui é o cabelo. Como fala, meu Deus? Esqueci. Cabelo sem pentear. Essa é a Yasmin do Cubico. Ó, quem fala. Depois eu mostro a Radassa lá, que ninguém chamou na conversa. Oi, pode falar. Precisa da folha? É só pegar a sua. Eu não entreguei. Não veio no dia o quê, menina? Eu puxo. Eu vou a chamada, não. Ok, mente? Que dia que você entregou isso pra mim? Não, você não vai ter mesmo, não. Nunca veio. Você não vai sentar aqui, não. Não, senta aí. Vai, senta aí mesmo. Senta aí. Vou ajudar. Senta aí. Eu só tô sem folha de punição, mas rapidinho a jeito. Senta aí. Fica aí. Não, não é possível. O menino fica um mês sem vir. Quando chega. Porque ela dá reflexo no seu e no quadro. Reflexo de man. Aí, ó. Lá no fora, nós vê com esse racismo. Na última aula. Pronto aí? No seu simulado, só para relembrar, no simulado de ontem não tinha esse assunto, mas sua avaliação semana que vem tem. Beleza? Quinta-feira. Então, avaliação minha com vocês e vai ter esse assunto que a gente está vendo aqui. Vai ter calor, equilíbrio térmico, temperatura, né, que é o que a gente está estudando, e transformações de escalas termométricas, de grau Celsius para grau Fahrenheit, e a gente vai ver Kelvin também. Lembrando o seguinte, hoje, no mundo, usa-se 3 escalas termométricas. Grau Celsius, boa parte dos países, grau Fahrenheit, que é alguns países ingleses, e a Kelvin, que é só usado mais de meio científico. Então, um dia você for trabalhar no laboratório, com coisas mais importantes que tem que comunicar com o mundo inteiro por causa de troca de experiência, em Kelvin. Beleza? E para a gente converter de grau Celsius para grau Fahrenheit, essa é a equação, e ela não vai estar lá na sua avaliação. Você cola, tcharam, aqui. Quer fazer uma pergunta? Beleza. Certo? Então se organizem. Machucou aqui, velho, a sobrancelha. Na outra. Foi uma facada eu ou foi o barbeiro que errou? É, nascença? Legal, hein? A outra que não vem também. Quer participar aí. Eu tô aí no meu tempo aí, todo dia. Eu fui falta? Cuidado com a língua não derrubar o tripé aí, ó. Número 2. Aí a gente fez a número 1, letra A e B. Lê a número 2 e... Vamos fazer a letra B, então. Tudo bem, meu amigo? A B é para transformar de grau Fahrenheit. Quanto que é? Quanto? Isso aqui é dados. 113 graus Fahrenheit. Eu não vou colocar a equação, porque a equação é essa. Você adiciona embaixo aí na sua folha. Abre o olho. Senta lá, brother, ó. Senta ali, ó. É por causa do horário aqui. Essa é a melhor... Não é a melhor sala por causa de suas.
De estrutura, para mim, é a melhor sala. Não, é porque, né? Vocês não ficam empolgados. Mas, sinceramente, a melhor sala, para mim, não questão de turma, sala, estrutura é essa aqui, desde quando eu dou aula aqui. Agora, em termos de sala mesmo, não tem, não. Porque cada um é uma pérola. 113, vou jogar aqui no Fahrenheit, aqui, ó. E vou achar em TC. Então, vai ficar temperatura em Celsius, dividido por 5, que é igual a 113, menos 32, dividido por 9. Temperatura em Celsius, dividido por 5, é igual. Quanto que é 113 menos 32? Quanto? 81. Dividido por 9. A gente sabe que 9 vezes 9 é... Então, 81 dividido por 9 é 9. Morreu a charada. Temperatura em Celsius, dividido por 5. 81 dividido por 9 é 9. Debaixo do 9 tem 1. 1 vezes TC, TC de novo. 5 vezes 9? Não. 45. Porque 5 vezes 10 dá 50. Se é 9, você tira 5. Graus Celsius. Não esqueça a unidade de medida. Não esqueça a unidade de medida. Não acaba não essa unha? A manicure tá chorando lá. De alegria. Isso é manicure? Falaram aí atrás que é. Não, pra comer mais a unha é bom. Vai ganhar um dinheirinho de sexta. Chegar a unhona toda dinossaurada de... Dois. Lê a 2 aí. A maior temperatura já registrada na região do planeta Terra foi no Vale da Morte, Califórnia, Estados Unidos, em 10 de julho de 1903. Na ocasião, verificou-se que a temperatura de 131 graus Fahrenheit. o valor dessa temperatura na escala Celsius é de... Eu tava usando essa aqui. O outro que é parecido com o quê? Esse é o Anderson. Eu não vi, não. Caralho, você acabou com a vida do Anderson, que esse cara do Buco. Não tem outra folha, não. E você tem. Tem não vi não. A única folha que eu tenho difícil é essa aqui, ó. Quem não vem é eu, né? Isso é física? Isso é física? Isso é física. Ah, não é física não, é. Procura aí, brother. Agora sem zoeira. Eu sei que você tem bem uns dinheiros que vem na aula, nós já trocou bem umas farpinhas já, que é normal. Você tem sim? Eu tenho. Moço, Matheus. Eu tenho. Guilherme tem, velho. Meu primo tem. Radassa que ela já sabe, já, o histórico. Ajuda ele a achar aí. Ele deve ter folha lá do Adalarda ainda. Eu tive um aluno, só pra você ter ideia. O cara entrou à noite. O cara entrou pra estudar, sei lá, 2017. Eu dava aula à noite. Aí ele desistiu no meio do ano. Ficou 2 anos sem estudar. Na hora que ele voltou lá em 2021, primeira aula minha, eu falei assim, galera, pega a folha aí. Já tinha uma semana que não vinha. Ele foi lá dentro, achou uma folha com meu nome. Uai, professor, essa folha é quando eu estava estudando a primeira vez, tá aqui em 2017. E era quase o mesmo material, só que mudei os exercícios. Ele colocou a folha dentro da mochila, nunca tirou. Tinha 2 anos com a lista lá dentro. A lista de... Ó, tirou dentro da lâmpada do ladinho. Olha lá, tirou dentro da lâmpada do ladinho a folha. Se nem o gênio da lâmpada desamassa essa folha aí. A temperatura é quanto aí, ô Yasmin? 131. Isso é dados. Grau Fahrenheit. Eu vou fazer um quiz aqui. Fale a palavra Fahrenheit corretamente. Vai ser aí, Yasmin. Soletre Fahrenheit. A equação é a mesma.
Os dados é esse, é o único que eu tenho. Vou jogar a temperatura em Fahrenheit aqui e vou achar a temperatura em Celsius. Beleza? Temperatura em Celsius dividido por 5, temperatura em Fahrenheit 131, menos 32, dividido por 9. 131 menos 32, e aí? 99. Dividido por 9, temperatura em Celsius dividido por 5 é igual. 9 vezes 10 dá 90. Então, com mais 9 dá 99. Então, é 9 vezes 11. Sacou a parada ou não? 9 vezes 10 dá 90. Com mais 9 dá 99. Então, é 9 vezes 11. Porque você acrescenta mais um. Isso aí, tá aí gravado. A divisão de 99 por 9 dá 11. Beleza? Eu só quis fazer uma analogia de aproximação. Porque se eu multiplicar 10 vezes 9, dá 90, dá quase 99. Eu tenho que acrescentar mais um 9. Se eu acrescentar mais um 9, eu acrescento mais um. Entendeu? Em quem eu multiplico. Era 10, eu acrescento 1. Aí ficou 11. Aí dá 99. Divide por 1. 1 vezes TC, TC. 5 vezes 11, 55 graus Celsius. Certo? Perguntas? Não? 3. 3, leia outra pessoa aí. Vamos? Sabe soletrar? Treinou aí, né? Então vamos ver então. Final da aula, nós vamos fazer. Se eu acertar, um ponto para todo mundo hoje. Não, eu não, para outra pessoa. Treina aí, vai treinando aí. É soletrar, não precisa ter uma dicção boa, não. É só falar separado. F, A. Aí, ó. Errou. Errou. Número 3. Cadê o outro leitor? Não, esse nome velho aqui difícil, mas o outro desse aqui. Daishailut. Fui lá nas Arábias já, malandro. Daishailut. A região de Daesh. Eu, pra mim, é Daishailut. Eu não sei se tá certo também, não. É o grande deserto de sal, considerado um dos lugares mais quentes e áreas do planeta. Em 2005, o satélite da NASA registrou 40 graus máximos de deserto. O valor das temperaturas convertidas na escala de Fahrenheit. Ó. 70 graus Celsius. Faltou grau Celsius. Isso aqui assim, nós passa, viu? Foi quando isso aí? Tem uma data aí? 2005. Esse ano, com certeza, a gente estava indo aqui, 70 graus Celsius tá passa. A equação é a mesma, dados, equação, agora eu vou direto para a resolução. E agora eu tenho a temperatura em Celsius, vou descobrir ela em Fahrenheit. Então é 70... Oi? É aqui, ó, porque lá em dados... Não, a equação é essa aqui, meu amiguinho, ó. Então vamos lá. Eu não entendi, eu tô minha cabeça bagunça com letra e número, eu não entendo, eu vou te pagar, eu tô falando meu prego. Quando a gente estuda ciência da natureza, em resumo, vou falar assim. Você tem que ler um exercício, aí você vai extrair os dados, e que você precisa, que aí então você coloca em dados. O que eu preciso nessa questão? Só desse dado. Só. É porque eu vou usar ele, eu preciso é dele, esse é o meu dado específico.
Então coloca lá em dados. O que eu vou fazer com esses dados? Vou jogar numa equação, que é essa. Nesse caso, a gente está usando essa equação. Então, eu vou jogar nessa equação. Aí, depois, eu vou para a resolução. O que é resolução? Eu jogar o dado dentro da equação e resolver. Então, toda vez que eu pego um exercício de física ou de química, eu tenho que extrair os dados que eu preciso para jogar na equação, quando eu tenho a equação. Quando é um exercício teórico, eu não preciso disso, claro. Eu vou fazer uma análise teórica ali para bater com o contexto real. Tudo bem? Então, toda vez dados é o que eu preciso. Geralmente, eles são tudo número. Equação vai ser uma equação ou assim ou de outra forma. Tem várias. Aquilo ali é equação. Ó. Isso aqui, ó. Você usa. Vocês estão usando isso aqui? É para que é? Para descobrir diagonal. Para descobrir diagonal. Pois é, ué. Aí você joga na equação. Você pega os dados lá do exercício matemático e joga aqui. Não. Beleza. 70 dividido por 5, que é igual temperatura em Fahrenheit, menos 32, dividido por 9. Quanto que é 70 dividido por 5? Ou que número que eu multiplico por 5 que dá 70? Quase. 5 vezes 10 vai dar 50. 5 vezes 4 vai dar 20. 50 mais 20 dá 70. Então, a divisão é 14. De novo. Isso é uma abstração matemática. Como que você vê, como que você resolve dentro da sua cabecinha aí? Se eu fazer 5 vezes 10, vai dar 50. Se eu fazer 5 vezes 4, dá 20. 20 mais 50 dá... Então, 10 mais 4 dá 14. Então, 14 vezes 5 dá 70. Então, a divisão de 70 por 5 é 14. Beleza? Temperatura em Fahrenheit menos 32, dividido por 9, debaixo de 14 tem 1. Beleza. Vou fazer uma multiplicaçãozinha aqui cruzada. 1 vezes TF menos 32 é ele de novo. Quanto que é 14 vezes 9? 14 vezes 9. 9 vezes 4? 36. Vai 3. 9 vezes 1? Com mais 3? 12. Nós estamos aí. 126. Pega o 32, que ensinaram a gente lá, nas nossas outras escolas. Passo depois da igualdade. Vai ficar positivo. TF é igual. Você tem R$126, soma mais R$32, dá. Vamos, bolachinha, participar aí, velho. Você assistiu o vídeo até agora e escreve bolachinha nos comentários aí. Você morava na onde mesmo, bolachinha? Você é de qual estado? Bolachinha do Maranhão. Lá tinha o supermercado Mateus, lá? Lá no supermercado Mateus. É porque lá naquela região lá, o brabo é o supermercado Mateus. Eu tô ligado, né? Não vou falar muito não, senão o YouTube derruba. Quanto? 158 graus Fahrenheit. Um abraço aí a galera do Maranhão assistindo o vídeo aí. A bolachinha? A bolachinha lá, ué. Ele é do Maranhão, ué. Nessa escola você acha que tem só ele do Maranhão que assistir esse vídeo aí? Vai, Neto, vou te jogar o samba, hein? Ah, Maria, menina. Você decorou o quê? Decorou? Então vamos mudar agora. Não, acabei de decorar, você quer mudar? Claro. Então vamos lá. Região do Maranhão.
Você é do Maranhão? Você é de qual lugar? Bahia. Ah, tem jeito mesmo, da Bahia. Baiana. De chique. Então vamos lá. A gente viu a transformação de grau Celsius para grau Fahrenheit, fechou. Punição vai vir, viu? Preocupa não. Pra mim? É claro, hein? Por quê? Você me falou que eu era de um estado, eu fiquei ofendido. Interessa não. E aí eu transformei de grau Celsius para grau Fahrenheit. Agora a gente tem a escala Kelvin, não graus Kelvin, só Kelvin. Beleza? Só Kelvin, escala Kelvin, é um termômetro também. O Kelvin foi inventado depois que já existia grau Celsius e grau Fahrenheit. Então, galera, quando a gente estava lá no primeiro ano, eu falei para vocês do Sistema Internacional de Unidades, lembra? A galera fez uma conferência na França, reuniram lá vários países, falou assim, ó, vamos ter que limpar algumas unidades de medida e alinhar algumas. E sempre tem essa reunião. E aí uma das coisas foi, em termos de temperatura, tinha muitos termômetros, falavam, vamos eliminar uma quantidade e ficar com alguns. E ficou grau Celsius e grau Fahrenheit. E a galera falou assim, ó, para o meio científico, a gente tem que fazer um outro termômetro para ele ser mais preciso. Porque esse que a gente usa é meio que dá para utilizar, mas não funciona do jeito que a gente precisa, vamos falar assim. E aí, inventaram a Kelvin. Qual que é a vantagem e qual que é a grande diferença da Kelvin para as outras? A Kelvin apresenta dois dados que não tem nas outras, que é o zero absoluto e ela não tem valor negativo. Vou justificar cada um deles aqui. A Kelvin começa no zero Kelvin e sobe. 1 Kelvin, 2 Kelvin e assim sucessivamente. Como assim começa no zero? Vou fazer uma pergunta de novo. O que é temperatura mesmo? Isso é calor. O que é temperatura? O que é temperatura mesmo? O que é temperatura? Roda. Agitação de partículas. Temperatura, tem que falar, a gente veio aqui para isso, para errar. Colou, né? Colou, né? Pois é, um ano sem mim, marcou isso. Vou errar nas câmeras mesmo. Então, beleza. Temperatura é o grau de agitação das partículas. E aí, vamos pensar aqui comigo. Quanto mais agitado tiver, maior é quem? A temperatura. Isso é notório. Se é agitação, quanto mais agitado, maior a temperatura. Então, quanto menos agitado tiver, menor a temperatura, concorda? E aí a gente já estudou, até lá na química, vocês estudaram a evolução dos modelos atômicos. Dalton, Thomson, Rutherford, blá, blá, blá. E aí a gente sabe que existe o átomo. O átomo está dentro de qualquer coisa, dentro de você, dentro do inimigo, dentro de uma poeira, qualquer coisa tem átomos, tudo tem matéria. E o átomo, ele tem o núcleo e a eletrosfera, que fica o elétron ali orbitando, né? E aí, então, se eu tenho agitação de partículas, quanto menor a temperatura, quanto mais eu vou esfriando, elas vão agitar menos, você concorda? Vai chegar um momento que é o limite, não tem como eu esfriar mais do que aquilo. E a gente chama isso de zero absoluto, que é o mínimo de agitação que um átomo pode ter. Porque não tem como ele ficar parado, estagnado, não tem como. Ele sempre vai estar agitando, minimamente, mas vai estar. E a Kelvin ele já começa no zero absoluto. Professor, isso seria um frio extremo, mais que no Alasca? Muito mais que no Alasca. Muito mais. Muito. Beleza? Certo? Professor, existe uma temperatura máxima? É 1 bilhão de graus Celsius? Não, não existe. Por que não existe? Porque quando você pega para estudar o cosmo, acompanhar que é mais fácil. A galera, os cientistas, os pesquisadores ficam estudando, né? Exoplaneta, estrela. E sempre eles descobrem alguma estrela, alguma supernova que já explodiu, está muito quente, e a temperatura, a maioria das vezes, é superior à anterior que ele já tinha estudado. Então não tem uma temperatura teto, não. Certo? Não tem uma temperatura, o limite é tanto. Não existe. Até hoje a gente não encontrou. Mas a mínima é zero.
E a Kelvin tem uma vantagem que eu falei para vocês, ela começa no zero e começa subindo. Então ela começa do mínimo possível e começa aumentando a temperatura em graus, desculpa, em Kelvin. Ela não existe valor negativo, porque ela já está no mínimo, não tem para baixo. Por que você está falando isso? Porque na grau Celsius já existe. Porque se eu for para baixo aqui na grau Celsius, você concorda comigo que é -1, depois -2, e assim vai? E aí o que acontece? Entre a grau Celsius e a Kelvin, elas têm uma correlação parecida, que é o quê? Essa variação de 0 a 100 é 100. De 0 a 100, a diferença é 100. De 273 para 373, a diferença é quanto também? 100. Então, se eu vim para baixo, de 0 até o mínimo, é a mesma diferença. Então, vai ter menos 273. Porque 273 até 0 é 273. Que é a diferença aqui, ó. Então, a mínima temperatura, quando estiver marcando na Kelvin, você colocou lá no objeto, isso é impossível na prática. Você colocou lá 0 Kelvin. Se você colocar o termômetro em grau Celsius, ele vai marcar menos 273, na verdade é 273,15 ainda. Graus Celsius. É a temperatura mínima que vai marcar na Celsius. E se eu colocar o grau Fahrenheit, ele vai marcar menos 459,09, se não me falha a memória, graus Fahrenheit. Então, a temperatura mínima na Kelvin é 0, na Celsius é menos 273,15, que talvez alguma literatura vai colocar o 0,15, uma vai colocar 73. E na Fahrenheit é menos 459. Então, a Kelvin não tem valor negativo, mas as outras duas têm. Então, se você fazer alguma continha, transformar de grau Celsius para Fahrenheit ou grau Fahrenheit para Kelvin e achar valor negativo, você fez a conta errada. Beleza? E aí, professor, o que nos interessa aqui agora no final disso aqui? A equação para transformar de Kelvin para grau Celsius ou de Celsius para graus, ou de grau Celsius para Kelvin. A equação é essa aqui, ó. Mais fácil que ligar o Chromebook. Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Então, toda vez que o exercício quiser transformar de grau Celsius para Kelvin, é só você somar com 273. Só somar. Só. Você faz isso desde o jardim 2. Lá é 3, jardim 3? Jardim 1, né? Isso aí. Obrigado, Lachi. É porque tem gente que só vai aprendendo depois. Vem passando de ano desde lá. Nossa, essa foi forte, essa foi forte. Não. Vamos fazer um aí, só para me ir embora, feliz. Leia essa aí, o número 1 aí, ó. Tem um número bem baixo. É. Nossa Senhora. Exemplo. Converta 37 graus Celsius para a escala Kelvin. Só letra Kelvin. 1, 2, 3. C. C. Q, E. Q, E. 37 graus Celsius para Kelvin. Cara, é só jogar aqui, ó. Temperatura em Kelvin é igual a 37 mais 273. Temperatura em Kelvin. Você tem R$273. Vai lá e ganha mais 37. Quanto você fica? E aí, Vitor? É Vitor, né? Tudo bem, meu amigo? Isso aí, garoto. Só isso. Aqui, velho, tá aqui, velho. Celsius para Kelvin. De Celsius para Kelvin.
De Celsius para Kelvin. De Kelvin para Celsius. Você joga aqui, descobre aqui. Você joga o valor aqui 10. Você quer achar, aí você passa 273 para o outro lado, vai ficar negativo e resolve. Bom. A professora chega, chorou lá em ensino fundamental. Ó, a Rayara aqui tem a unha da Carmed. Carmed passa na boca, ela passa na unha na boca. Essa é a Rayara. Ó, travou a câmera. Aqui, ó, travou, ó. Olha aqui pra você ver. Que é lá que é a Radassa, ó. Que ninguém chamou ela no assunto. Cintinha. A menina que daqui uns dias vai estar lá no fórum, respondendo processo.